Recording is on. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Primeiramente, agradecer ao Carlos pelo convite mais uma vez, ao Laércio, né, que eu tive com vocês aí há uns 2 anos, ao André, que me deu um auxílio na questão da organização do evento, né, agradecer o convite que me foi dado mais uma vez. A gente já teve em 2019, fizemos uma caminhada juntos pelo centro, né? E aí surgiu o convite agora do Carlos, novamente, para pedindo um pouco de São Paulo, né? E sobre o futuro da metrópole, né, da cidade de São Paulo, o que para mim é um desafio significativo, né? Eu acho que é um desafio significativo primeiro, porque falar de futuro é muito difícil, né? É difícil a gente traçar previsões ao futuro, né? Até os historiadores falam isso. E segundo, por eu não ser de São Paulo, né? Eu sou um goiano, então torna-se tudo mais difícil ainda. Eu conheci o Carlos no momento que eu fiz uma disciplina na USP, mas foi coisa muito rápida, então o meu contato com São Paulo é pequeno, então a proposição da reflexão aqui hoje é mais que vocês me ajudem mesmo, né? Então pensarmos coletivamente o futuro de São Paulo, né? Meu nome é João Staciarini, eu sou professor de geografia, eu sou de Catalão, Goiás, mas estou morando em Goiânia agora, que é onde eu faço doutorado em geografia. E aí hoje, então, eu tentarei falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse exercício de futurologia, né? Como propôs o Carlos, para pensar um pouco mais sobre população, mobilidade, recursos hídricos, contradições e inovações de São Paulo, né? Então, será que é possível a gente pensar alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu trouxe uma apresentação aqui, eu acho que tem como projetar, né? Seria possível? Eu posso projetar aqui? Vou Sim, tentar e vocês tem me falam se deu certo. isso. Tem a opção aí, né, de compartilhar. Acho que vocês estão vendo, não é isso? Começando a ver. E aí, só de orientação, porque tem o aviso aí do compartilhamento da tela, ele fica em cima, isso. Que aí, fechando aí, a gente não vê também. Tá ok. Deu certo? Tá certinho. Então tá. Então vamos lá, né, pessoal? Eu trouxe aqui uma contextualização, né, para a gente entender um pouco sobre o que é São Paulo, né, na visão de um geógrafo que está fora de São Paulo. E a partir de então a gente vai fazer essa reflexão do hoje para o futuro, né? Então, qual o papel que São Paulo tem hoje, né? E a gente pode pensar isso para o futuro de São Paulo. E aí eu peço também a colaboração de vocês, né? Como eu disse para mim que sou de fora, né? É bastante difícil fazer esse tipo de reflexão, né? Mas aceitei o convite e o desafio. Então, assim, para a gente tentar contextualizar São Paulo, né? A gente não está falando de qualquer lugar, a gente está falando de uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, né? Aqui a gente tem uma imagem da região metropolitana, né? Que engloba diversas cidades, né? Quase 40 municípios. Se eu dar algum dado aqui um pouco desconexo, não importa, né? Porque assim são várias as fontes e também se vocês quiserem me corrigir, fique à vontade. Mas enfim, quando a gente avalia o crescimento da cidade de São Paulo e da região metropolitana, é muito interessante, né? Vejam esse vídeo que eu trouxe, né? Esse vídeo aqui eu vou dar uma acelerada nele, mas ele vai mostrando como que a cidade de São Paulo cresceu, né? E a região metropolitana também. Então ele pega aqui desde a fundação de São Paulo, né? No século XVI, e aí vai mostrando o crescimento muito lento da cidade. Então não foi um crescimento muito rápido. Aí eu vou adiantar aqui um pouquinho para mais ou menos. Então vejam só, a gente já está aqui em 1750. São Paulo ainda era muito pequeno, só apenas 22 mil habitantes, né? E aí outras cidades em volta também pequenas. A segunda cidade mais populosa até então era Mogi das Cruzes, né?
Isso a gente já está falando aqui em 1800. Essa população na região metropolitana de São Paulo vai aumentar só por volta de 1850. Então, até aqui, São Paulo não tinha um papel expressivo no território nacional. São Paulo era apenas uma vila sem muita importância e ação a dinâmica da economia brasileira, né, que estava muito mais vinculada ao Rio de Janeiro, né, que era a capital nacional no momento, e também a Santos, né, que era o porto no estado de São Paulo, que era muito expressivo. Então, vejam, em 1800 e pouco, e a partir daqui que começa a ter um boom expressivo, né? E a população vai começar a aumentar de forma significativa, né? Antes de chegar em 1900, Guarulhos já passa São Paulo, né? Guarulhos, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, tem mais habitantes que São Paulo. Então, veja que interessante. E isso volta a alterar ali no fim do século XIX, né, com a chegada do ano 1900, graças àquela revolução que houve, né, proporcionada pelo café. Então, com o café, São Paulo passa a ter uma certa centralidade ali no estado e também nacional, né, por ser o produto de maior valor agregado do momento, e volta a crescer, né? Então, a partir de 1900 até 1950, São Paulo cresce, né, de forma progressiva, vai atingir ali por volta de 2 milhões de habitantes no início da década de 50, e a partir daí tem uma explosão muito expressiva. Então, vejam só, esse crescimento ele é instável, né? São Paulo vem de uma cidade quase sem expressão no início de 1800, torna-se uma cidade expressiva, mas não tanto, né? Tinha uma expressividade menor do que Guarulhos, São Bernardo, né? Mogi das Cruzes, mas aí a partir de 1920, por aí, já com essa coisa do café e depois com a industrialização que vai acontecer ali em São Paulo, né? E hoje, onde é a região metropolitana, São Paulo volta a ter uma expressividade muito grande e a partir daí começa a ter a centralidade não só no estado, mas no território nacional. Então, vejam bem, a gente pula de um intervalo muito curto, que é 1950, onde São Paulo tem 2 milhões de habitantes, para hoje, né, 70 anos depois, com 12 milhões de habitantes. Então, a partir daqui, né, com esses movimentos que ficaram conhecidos como êxodo rural, os fluxos migratórios, São Paulo cresce e passa a ter uma centralidade muito importante no território nacional. Então, a partir daí, a população estoura, né? E avança significativamente até chegar nos dias de hoje aí com cerca de 12 milhões de pessoas. Então, vamos lá. Então, hoje, né, quando a gente tenta contextualizar São Paulo, se a gente pegar a metrópole, veja que interessante, nós temos 22 milhões de habitantes. Isso é muito expressivo, porque a gente tem cerca de 5.700 cidades, mais ou menos, no Brasil, né? Então, se a gente pega essas 5.770, se eu não me engano, municípios, né? Apenas a região metropolitana tem cerca de 10% da população, um pouco mais, né? Então, a população brasileira hoje está em torno de 210 milhões de habitantes. Só a grande São Paulo tem 22 milhões. Então, uma em cada 10 pessoas do Brasil está na cidade de São Paulo, o que na metrópole, né? O que torna a interpretação muito complexa, porque é uma verdadeira nação. Então, se São Paulo fosse um país, né, a região metropolitana, seria o 55º país mais populoso do mundo. Então, São Paulo seria sozinho, apenas a metrópole, mais populoso do que mais de 150 países, né? Se a gente pegar a título de comparação Portugal, só a metrópole de São Paulo é 2 vezes a população de Portugal, né? Então, mostra o quanto é difícil pensar São Paulo, né? Porque é muita gente reunida num espaço muito pequeno, que faz de São Paulo uma das maiores metrópoles do planeta, né? Então, se a gente desce, né, da metrópole para a cidade, ora os dados estão disponíveis para a metrópole, ora para a cidade, a gente vai ver aqui já 12 milhões de habitantes, que também é muito expressivo, né, na cidade de São Paulo. 10% do PIB brasileiro está nessa cidade. 75% desse PIB
é do setor terciário, do setor de serviços, né? Então, a gente tem serviços muito específicos, né? Hospitais, serviços financeiros, né? Uma influência central do setor financeiro. Então, a gente tem a Bolsa de Valor, né? Era a Bovespa, hoje, se eu não me engano, é a B3, e ela gerencia o sistema financeiro brasileiro. Então, São Paulo ganha esse local de centralidade, né? E torna-se o ponto de gerenciamento do território nacional. Então, você pega empresas que às vezes estão em outro setor do território, né, como a Mitsubishi, lá em Catalão, da cidade que eu venho, mas a empresa dela, embora a fábrica esteja em Catalão, o escritório é em São Paulo, né, porque os negócios internacionais ocorrem aí, né, na cidade de São Paulo. Eu vou me referir a São Paulo aí, porque no momento eu estou em Goiânia. Então, é um grande centro de gerenciamento nacional, né? E tem também um caráter cosmopolita, né? Por ser uma cidade global. Na última pesquisa, né, do último censo, viu-se que São Paulo tem gente de todos os países do mundo, né? Então, cerca de 196 países moram pessoas que são nativas desses países, né? Que nasceram lá e hoje moram em São Paulo. Então, moram pessoas do mundo inteiro, né? A gente tem diversas comunidades, né? Então, quando a gente pega a cidade, né, nós estamos falando de um local, né, que tem aí quase 2 milhões de estudantes, né, mais de 5 mil escolas, mais de 45 mil quartos de hotéis, mais de 15 milhões de turistas, né, apenas no ano de 2018. Então, cerca de metade desses turistas, né, 47%, vão em São Paulo para negócios, né? Então, também é uma cidade de negócio, esse centro financeiro, né? Então, além de ser uma cidade de eventos, né, 1.700 eventos realizados em 2018, grandes eventos, né, congressos, convenções, encontros, né? Então, a gente tem aqui um show na Allianz Arena, né, a Corrida São Silvestre, feiras internacionais, tudo isso tiveram como ponto escolhido a cidade de São Paulo, que é a espécie de ponto central do território brasileiro, né? Ponto de convergência dessas redes, né? Então, isso faz de São Paulo uma metrópole muito importante, né? Aqui alguns dados importantes também de São Paulo, né, que são bem expressivos: 126 museus, 135 teatros, né, mais de 100 bibliotecas, mais de 100 parques e áreas verdes, né, 50 mil indústrias, 30 mil táxis, 15 mil ônibus, mais de 30 mil bares, né, mais de 20 mil restaurantes. Então, São Paulo é verdadeiramente um país, né? Aqui a gente tem a Bolsa de Valor, mostrando esse caráter singular de São Paulo, né? Então, a centralidade das finanças está em São Paulo, né? A Bolsa de Valor está só lá. Eventos, né, internacionais que ocorrem só lá, como a Fórmula 1, né? A Faria Lima aí, como uma centralidade financeira também, o Parque Ibirapuera, né, importante, ponto turístico da cidade, né, de recreação, o MASP também, tudo isso são importantes, né, para entender São Paulo. Mas isso também traz um conjunto de contradições e problemáticas, né, porque a cidade cresceu demais, então, já caminhando para pensar esse futuro, né, a gente vê que há gargalos importantes numa cidade que é um verdadeiro país, né? Então, como a gente viu, a região metropolitana é 2 vezes o tamanho de Portugal, então não é fácil gerenciar e organizar esse fluxo de pessoas, né? 2 vezes a população de Portugal, desculpa. Então, a gente vê, por exemplo, esse dado, né, de 2019, que vai mostrar que as linhas de metrô já transportam mais de 5 milhões de pessoas por dia. Muita gente, né, dá quase a população do estado que eu estou, Goiás, né, andam todos os dias no metrô, né. E também a cidade tem aí 7,4 veículos para cada 10 habitantes, né, então a proporção muito alta. Então, cenas, né, de congestionamento, de um grande fluxo de pessoas que são gargalos para a mobilidade, né, e para se pensar o futuro de São Paulo, são recorrentes, né? Mas também questões sociais, né, socioeconômicas e questões ambientais também, né? Então aqui a gente vê a favela de Paraisópolis, né? E vê que isso é um gargalo social importante, né? Então
a desigualdade afeta também, embora São Paulo seja a cidade mais rica do Brasil, e esse é um grande problema para se resolver, né? Como dar uma condição digna de vida para essas pessoas, né? E a variável ambiental, por fim, que é muito importante, né? Então, olha, ocupação, né, das margens do Tietê, do Pinheiros, de vários fluxos d'água de São Paulo, né? Sendo transbordando num rio de chuva, num dia de chuva, ou também a questão da poluição dos rios, né? Que é um problema significativo para se pensar no hoje e no futuro. Então, dada essa introdução, né, eu passei bastante rápido por aqui, a gente vai pensar o futuro de São Paulo, né? Então, como pensar o futuro de São Paulo? Eu fui lá no Google e digitei São Paulo do futuro e apareceu essas duas imagens, né? Se eu não me engano, aqui é a Avenida Paulista, né? E eu acho que aqui é a Marginal do Pinheiros, né? Então, uma perspectiva de uma cidade verde, né? De uma cidade organizada, vamos dizer assim, né? De um rio despoluído, de um rio revitalizado, habitado e equilibrado, né? De um ambiente mais equilibrado, social e ambientalmente falando, né? Pelo menos é isso que trouxe essas imagens que eu pesquisei no Google, né? Aí eu trago um caráter central aqui, que eu chamo a atenção de vocês, que é o tamanho da população de São Paulo e a perspectiva para o futuro, né? Aqui ele vai trazer do estado de São Paulo, pensando até 2050, e aí ele traz aqui do município também, né? Então, há uma coisa muito interessante de se pensar, né, que é a síntese desses dados, embora ele possa oscilar um pouquinho, né, que é o seguinte: refletindo o contexto nacional, São Paulo vai parar de crescer. A população de São Paulo está se estabilizando e isso é um movimento que vai acontecer em breve. Então, para a gente pensar o futuro de São Paulo, a gente tem que partir daqui, porque esse, para mim, é o caráter central de pensar o futuro de São Paulo. Então, olha, a gente mostrou lá o slide de uma cidade que cresceu a população estrondosamente, né? Então, lá no intervalo de 50 anos, da década de 50 para cá, a população multiplicou por 6 vezes, né? Então, se a gente olha aqui nesse salto, né, em 40 anos, ela quase não está aumentando, né, nas previsões. Então, a gente tem um estoque, né, uma parada do crescimento populacional, né? Então, isso é muito importante, porque isso dá direcionamentos interessantes para a gente pensar o futuro de São Paulo, né? Então, veja bem, isso não é uma variável exclusiva de São Paulo, mas sim do Brasil. Então, o Brasil, o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já delimitou que a população brasileira vai se estabilizar e depois ela só vai decrescer, né, em breve. Então, essa população vinha crescendo de forma significativa, né, e agora ela vai começar a descer aos pouquinhos, né. E a gente está muito próximo desse pico populacional, né? Esse pico vai ser daqui 15 anos, mais ou menos, né? E São Paulo vai refletir um pouco disso também, né? Por que que isso acontece? Pelas transformações sociais que o país passou. Então, isso é muito interessante da gente pensar, né? Então, vejam bem, aqui eu tenho um slide para a gente pensar nesse perfil familiar, né? E como que isso pode alterar na urbanização e no projeto de São Paulo do futuro, né? Então, vou pegar o meu exemplo, né, mas que também talvez seja um exemplo genérico que se aplique a muitas das pessoas da minha idade, né, que tem 29 anos. Então, os meus avós moravam na zona rural. Meus avós tiveram aí 5, 7 filhos, né, a geração deles, de 7 filhos, e moravam lá na zona rural, né? Os meus pais já nasceram nessa transição da ida para a cidade, né? Então, meus avós nascem lá na década de 30, mais ou menos, né? Os meus pais nascem na década de 60. Meus pais têm hoje aí 60 anos de idade, mais ou menos, né? E meus pais
tiveram cerca de 3 filhos. A média de filhos aí do pessoal da geração dele, 3, 2, e a minha geração, que nasceu aí na década de 90, né, então aí 30 anos depois, colocando aí, né, do meu avô para os meus pais, dos meus pais para mim, a minha geração vai ter quantos filhos, né? É uma interrogação, mas a gente percebe que diminui significativamente, né? Hoje o número de filhos médio por mulher no Brasil já está, se eu não me engano, em 1,7, quando a gente faz a média geral. Então, esses 1,7 filhos por mulher, que é a taxa de fecundidade, não repõe o pai e a mãe. Então, aqui a gente teve um stop na população. E é voltar a ter, né, uma taxa superior a isso, né? Porque se vocês perguntarem para as pessoas da minha geração, muitos nem querem ter. Dificilmente você vai achar uma pessoa que fala assim, eu quero ter 3 filhos, né? Então, a maioria é de 2 para baixo. Então, isso indica um decréscimo populacional. Essa população só ainda não começou a cair porque aumentou-se a expectativa de vida. Então, as pessoas estão vivendo mais. Então, esse movimento aqui, que é a transição demográfica, né, ele é para se pensar São Paulo, né, e para se pensar o Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma mudança. A gente tem uma cidade que vai parar de crescer em número de população e tem um conjunto substancial de mudanças que isso vai influenciar na São Paulo do futuro, né? Então, olha, uma cidade com menos população do que hoje vai influenciar o que para moradia? Vai influenciar o que no trabalho? O que no lazer, né? Então, de quebra aqui, eu já coloquei, olha, uma transição familiar interessante. Os animais ganham mais espaços, né? Às vezes os animais substituem os filhos, né? Até 5 anos atrás era loucura você pensar levar um animal para o shopping, né? Hoje o shopping que não aceita animal, ele está perdendo clientes, né? Então a população também envelhece mais. Então, para a gente pensar uma São Paulo do futuro, a gente vai ter que pensar uma cidade mais acessível, sobretudo para os idosos, né? Porque as pessoas vivem cada vez mais, né? Então, quando a gente pega a pirâmide etária, que a gente chama, né, dessa população, a gente vai ver que cada vez mais a gente vai ter mais idosos, né? Então, a gente vai precisar de mais infraestrutura para isso, né? Mais hospitais, inserir, talvez, né, por mais tempo essas pessoas no mercado de trabalho, desenvolver eventos culturais, de lazer, moradias, transporte, que congreguem esse número de pessoas, né? Mas também, para a gente pensar uma São Paulo do futuro, a gente precisa de pensar em conectividade, né? Então, isso é muito importante, porque a internet, ela veio para mudar o mundo de forma significativa, né? Então, quando a gente pensa, né, nessas redes de internet, elas alteraram o mundo e elas alteram a forma de urbanização também, né? Então, como pensar uma vida sem internet hoje, né? Então, quando a gente pensa em conceitos futuros, né, de smart cidades, né, cidades inteligentes, a internet faz parte completamente. Então, para eu saber o horário do metrô, para eu saber qual ônibus pegar, né, para eu pedir o Uber, para eu pegar uma comida, né, tudo isso vai ser importante, né, comunicar, se relacionar, namorar, né, os aplicativos de paquera, tudo isso ganha força expressiva nas cidades. Então, essas cidades passam a ser moldadas cada vez mais pela internet, né? E ganha força aquilo que a gente chama de Big Data, né? Que é um grande acúmulo de informações que vão gerenciando a cidade, né? Então, tudo passa a ser gerenciado pela internet. Os sinais, né? O metrô, a vigilância da cidade, né? Os sistemas de água, de luz, de esgoto, tudo isso está interligado pela internet, né? A forma como as pessoas se deslocam, né? Tudo isso está muito imbricado na internet e é provável que esteja cada vez mais, né? A gente está vindo aí o projeto do 5G que está chegando no Brasil. O 5G é um novo fluxo de internet, né? Que é muito mais rápido do que o de hoje e que promete mudar a forma como nós nos conectamos, né?
estão dando margem a projetos ainda mais ousados, né? Como, por exemplo, de carros autônomos, né? Que a gente já tem visto nos dias de hoje, né? Então, a gente tem visto carros autônomos que dirigem sozinhos, né? Em alguns lugares do mundo começou nesse ano, né? Como na Califórnia, e é provável que isso chegue em São Paulo em breve, né? Então, talvez a gente pensar que daqui 5 anos já pode ter carros autônomos se deslocando pelas ruas de São Paulo. Assim como a revolução dos aplicativos foi muito expressiva, né? Então, se há 10 anos atrás não existiam aplicativos, hoje eles tomam conta expressivamente das cidades, né? E com São Paulo é assim, né? Então, como pensar São Paulo sem o Uber, sem um aplicativo de comida, sem o mapa, sem você consultar uma informação do metrô, sem você consultar a informação do horário que o museu está aberto, né? Tudo isso. Alguém quer falar alguma coisa? Isso une associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas. O João, segue a toada aí, é o André. Depois eu pergunto. Tá. Tranquilo. Então, vamos lá. E aí aqui eu trago uma questão interessante, então, para a gente pensar, que é uma questão da infraestrutura, né? Eu vou pensar isso a partir do mapa do metrô. Vejam comigo o crescimento do metrô de São Paulo e como ele está projetado aí para até a década de 40, né? Eu não sei exatamente o quanto de quando é esse mapa, né? Se eu não me engano é de 2010. Então não sei exatamente quais os projetos foram para frente e quais ainda estão em voga. Mas aqui é uma leitura interessante, que é uma leitura da infraestrutura mundial e da cidade de São Paulo, que é uma leitura muito peculiar, porque eu faço, né, pessoalmente, que é o seguinte, eu mostrei para vocês que na década de 50, São Paulo tinha 2 milhões de habitantes. Então, na década de 50, São Paulo tem 2 milhões de habitantes. Na década de 30, São Paulo tinha lá, eu nem lembro, algo em torno de 200, 300 mil habitantes. 300 mil habitantes. E hoje, né, a metrópole tem 22 milhões. E a cidade tem 12 milhões. Então, acompanhem comigo que interessante. Essa infraestrutura que existe, quando vocês saem na rua em São Paulo, tudo que vocês verem, a qualquer lugar que você olha, é tudo muito recente. É uma infraestrutura muito recente. Então, se você olhar um prédio, se você olhar um asfalto, se você olhar uma estação de metrô, tudo aquilo construído recentemente, há 50 anos atrás. Então, isso, do ponto de vista histórico, é muito recente. Então, essa metrópole, ela emergiu no meio do nada, aí, né, num espaço de tempo muito curto. E essa infraestrutura, ela não se destrói. Então, uma linha do metrô, ela não vai acabar. Um asfalto, geralmente, ele não vai acabar. Um prédio de 30 andares na Avenida Paulista, eles não vão demolir ele. A tendência geral, né, da maioria desses empreendimentos. Então, essa infraestrutura, ela é acumulativa. Então, a tendência é que a gente aumente cada vez mais a infraestrutura da cidade. Então, quando a gente está falando de infraestrutura, né, da estrutura da cidade, a gente está falando de uma estrutura acumulativa. Então, cada vez mais teremos mais ruas asfaltadas, mais estação de metrô, mais infraestrutura, e isso vai ajudar na mobilidade. Até então, isso era uma briga muito grande com o contexto demográfico. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente aumentava essa infraestrutura, crescia-se a população. Então, a população crescia demais, era difícil consolidar população com infraestrutura. Agora que a população estabiliza e tende até a decrescer, a gente tem um movimento contrário. Daqui para frente, as infraestruturas vão melhorar, vão ter cada vez mais linhas de metrô, cada vez melhores asfaltos, cada vez mais prédios, e vai diminuir a população. Então, por isso que entender essa questão demográfica é uma chave importante. Então, a tendência é que a gente tenha uma ampliação da estrutura do metrô muito importante, né? E que isso
gere uma melhoria dos transportes em São Paulo. Conseguem entender? Tem alguém que quer contribuir com alguma leitura aí? Para nós é muito difícil quando há uma discussão tão importante em relação e aí, pessoal, uma coisa interessante, né? Quando eu estava na última apresentação que eu fiz aí, né, que a gente percorreu o centro, um senhor falou para mim que quando ele era jovem, ele andava no ônibus em São Paulo, e o ônibus tinha pulgão, né? Chegava em casa, ele estava cheio de pulga, porque essa era a base de transportes da época de São Paulo, né? Que ele era jovem. Então, por mais que o metrô seja lotado e ainda haja deficiências, é uma melhora substancial, né? Se você olhar 20, 30, 40 anos atrás, vocês que moram aí, né, dá para entender que era muito pior o deslocamento, né? Eu acho que há de se pensar também a questão de transportes alternativos, né? Então, aqui são algumas das ciclovias de São Paulo, né? Dessa região mais central, e as ciclovias ganham um papel importante nesse contexto de mobilidade, né? Então, a gente tem um aumento das ciclovias, tem um aumento dessas paradas, dessas integrações, né, com o metrô, com outros sistemas, e isso permite às pessoas a vislumbrar transportes alternativos, né? Com o aumento da tecnologia, isso é mais interessante, né? Então, por exemplo, se às vezes a pessoa não tem muita disposição para pedalar, agora existe uma bicicleta elétrica, né? Existe um mono, não é exatamente um monotriclo, um monociclo, né? Que a pessoa pode ir para o trabalho nele, né? Que seria uma roda elétrica, né, uma bicicleta elétrica e várias outras opções. Então, São Paulo já é a cidade do Brasil, né, com a maior malha de ciclovia, né, superando Brasília e o Rio de Janeiro, mas ainda é uma malha tímida, né, esse é um dado de 2018, são aí cerca de 500 quilômetros, mas precisa de mais, e a tendência é que aumente, né, também trazendo essa ideia de ampliação da infraestrutura, né, pensar uma cidade mais sustentável. E um crescimento também dessas tecnologias alternativas que provavelmente vão passar a ser centrais, né? Como, por exemplo, a energia elétrica, né? Então, se a gente pensar o São Paulo, a cidade de São Paulo para daqui 30 anos, provavelmente grande parte dos carros vão ser elétricos, né? Porque a gente também está mudando a transferência da nossa matriz energética, né, mundial. Então, a nossa matriz era baseada no petróleo, mas hoje ela está passando para a energia elétrica, e as próprias empresas petrolíferas trabalham com essa possibilidade, né? Então, a gente vê carros elétricos, né, na Europa já delimitou aí mais 5, 10 anos para trocar todos os carros do país por carros elétricos, né, alguns países. Em São Paulo deve demorar um pouco mais, mas deve ser uma coisa um pouco inevitável, né? É a mesma coisa de carros que eram movidos, às vezes, de trem, que era movido a carvão, né? E hoje mudou para o petróleo, e no futuro será energia elétrica. Até por questões de viabilidade econômica, por a energia elétrica está passando por uma revolução que vai torná-la mais barata, né? Então, quando a gente vê esses painéis solares, né, a gente vê que há uma revolução em curso. Então, hoje, há empresas financiando isso, né? Isso também é uma estrutura muito recente, começou aí a ganhar força nos últimos 5 anos, mas que vai mudar a cidade de São Paulo e vai mudar o mundo, né? Porque as pessoas vão produzir sua própria energia no teto da sua casa. Então, já há empresas que financiam pelo preço da sua energia. Então, eles falam assim, olha, quanto você paga de energia? Você paga R$200? Então, eu vou financiar para você por 150 o painel elétrico e você vai zerar a sua conta de energia. E você vai pagar 150 por 5 anos, você vai pagar esse investimento e depois ele vai durar mais 20 anos, porque ele dura 25 anos. Então, você vai ter 20 anos de energia de graça. Então, isso é uma mudança muito expressiva, que começou, né, ali nas classes mais altas, nas famílias de classe média, mas o preço dessas instalações tem diminuído a cada ano, né?
E é provável que em pouco tempo isso tome conta, primeiro das casas e depois do transporte rodoviário, né, dos carros, das bicicletas, né, elétricas, dos ônibus, como, por exemplo, uma reportagem aqui de 2019 falando que São Paulo ganha a maior frota de ônibus elétricos do país, né? A tendência é que isso aumente, e a tendência é que daqui 10 anos a pessoa produza lá na casa dela a própria energia para ela pôr no carro dela, né? Então, isso é muito importante, porque a gente também vive uma mudança de paradigma, que é a mudança dessa energia, né, hidroelétrica e também dessa energia produzida pela gasolina, pelo petróleo, para a energia elétrica, né? Com certeza, o futuro de São Paulo passa pela automação e pelo desenvolvimento de novas tecnologias de transporte, né? Então, quando a gente fala de mobilidade, há o metrô, que ele aumenta a infraestrutura, né? A tendência é que ele aumente ano a ano, né? Ainda que a passos largos, né? Precisaria ser mais rápido, mas com a estabilização da população, né? Com essa transição demográfica, a tendência é que isso logo comece a ter 20 anos o metrô de São Paulo, melhorando ano a ano, né, em 20 anos, e pensar que essa população não vai crescer nesse período, é uma coisa importante, né? Então, olha, tende a estar muito mais eficiente daqui a 20 anos do que hoje, né? Muito mais importante o atendimento que ele dá. E aí também, quando a gente pensa em mobilidade, a gente vê a ascensão de novas tecnologias. Olha, esse é um drone de transporte de pessoas sendo testado, né, na Europa. Esse é um drone de entrega sendo testado no Brasil. Então, talvez isso pode tomar conta da cidade de São Paulo, né, em um curto espaço de tempo, né? A gente já tem na Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, drones fazendo entrega. No Brasil, a gente tem projetos experimentais, mas isso pode tomar conta da cidade de São Paulo, que é a cidade, né, mais tecnológica do Brasil, uma das mais, né, em tamanho, vamos dizer assim, que é a maior, né, envolve mais projetos, mais empresas, mais startups de tecnologia. Então, é provável que São Paulo comece a ser o berço da chegada dessas novas tecnologias no Brasil, né? Olha, esse é um carro autônomo da Uber, que já funciona nos Estados Unidos. Ele é um carro elétrico, movido a energia elétrica, e ele não tem motorista. Então, você pede eles, não tem ninguém dirigindo, você entra na porta de trás e ele te leva aonde você quer. É provável que em poucos anos isso chegue em São Paulo, né? Então, como será esse São Paulo do futuro, né? Passa provavelmente por essa leitura tecnológica, né? Por essa conectividade, por esse Big Data, tudo isso vai ter uma função central na São Paulo do futuro, né? Essa é uma reportagem que eu tinha pego, que é muito interessante, porque ela fala o seguinte, olha, na cidade de São Paulo, não importa o local, ninguém está a mais de 300 metros de distância de um curso d'água. Então, olha que interessante, ele vem falar que todos os cidadãos que moram em São Paulo estão a 300 metros de distância de um curso d'água, porque tem cursos d'água em todos os lugares de São Paulo. Mas esses cursos d'água, em sua maioria, estão tampados. Então, com o projeto de urbanização, eles foram tampados, né? Então, córregos, rios, né, foram canalizados, confinados e, às vezes, até tampados mesmo. Então, a gente passa numa avenida e não imagina que ali embaixo pode ter um córrego ou um rio, né? Olha, pensar São Paulo do futuro provavelmente é pensar na descoberta e revitalização de muitos desses rios, né? Porque isso passa por um projeto também de qualidade de vida, né? Então, as pessoas, né, com o crescimento exagerado da cidade de São Paulo, muitas pessoas, principalmente das regiões mais periféricas, mais afastadas do centro, ficaram isoladas desse convívio social com áreas verdes, né, e os benefícios que elas fornecem para a vida das pessoas, né. Então, áreas verdes são áreas de recreação, de lazer, de encontro, né,
de você passear com o cachorro, passear com a família, de você encontrar pessoas novas, fazer amizades, de você relaxar, onde tem muitas árvores, né? Então, é provável que muitas dessas áreas passem por projetos de reestruturação e urbanismo para que essas áreas sejam descobertas, né? Alguns projetos já têm acontecido, né? Então, veja bem, quando a gente olha, né, esse sistema de esgotamento sanitário, a gente vê um dado muito emblemático, porque, olha, 99% da população tem abastecimento de água potável, então, ok, muita gente já tem, né? Vai faltar, às vezes, ali na periferia, e às vezes é um sistema rarefeito também, né? Às vezes tem o abastecimento de água, mas ela não chega sempre, né? Há problemas com esse abastecimento. 96% da população da capital, aqui a gente está falando apenas da cidade, São Paulo, não da região metropolitana, tem coleta de esgoto. Esse é um dado, se eu não me engano, de 2019, da Trata Brasil, que é uma entidade que fiscaliza isso. Então, veja, só 3,7% da capital de São Paulo não tem rede de esgoto, mas esse esgoto, em muito, ainda não é tratado, né? Então, olha, se 96% desse esgoto é recolhido, apenas 64% é tratado. Então, há uma parte importante, cerca de 32% desse esgoto, né, que ele é jogado, que ele é recolhido, mas não é tratado. Então, ele é jogado nos cursos d'água, né? Eu acho que o Tietê, o Pinheiros são os cursos mais famosos, né? Mas isso, então, mostra um problema infraestrutural que deve ser corrigido no futuro, né? Então, essa diminuição da população vai ajudar nisso, porque se começa a estabelecer / diminuir a população de São Paulo, é mais fácil se expandir esse tratamento de esgoto, né? Então, fica mais fácil a gente pensar numa melhora dos projetos de coleta e tratamento de esgoto, né? E um gargalo importante aqui, que 35% da água tratada é perdida. Perdido por tubulação que estoura, perdido por problemas diversos, né? Então, muita água, né? Mais de 1/3% da água tratada de São Paulo é jogada fora, né? E às vezes vazamentos que a gente vê por aí, né? Então, como eu disse, já há projetos em andamento, né? Aqui no Rio Pinheiros há um projeto, né, da transformação do rio, e aí eu trago para vocês uma reportagem aqui falando sobre o Dória, né? Uma reportagem recente. Então, olha, o Dória, né, visando já a vitrine da próxima eleição, ele aposta em obras no investimento de 3,5 bilhões para a revitalização do Rio Pinheiros, né? Então, o Rio Pinheiros, né, que, se eu não me engano, é uma área nobre de São Paulo, né? Eu lembro de ver aí, em algumas partes dele, né? Passa por esse processo de revitalização. Então, fala já de ganhos, né, e fala de projetos futuros. É provável, então, bem provável, que em cerca de alguns anos, né, 10, 20, 30 anos, todo o esgoto de São Paulo seja recolhido e tratado. Não é uma coisa absurda de ser pensada, porque esses sistemas têm melhorado continuamente, né? Então, vai ser possível a gente pensar num rio do futuro urbanizado, né? Utilizado para demandas sociais, né? Isso aqui é uma imagem, né, daquelas de São Paulo do futuro, que um projeto urbanístico eu peguei lá no Google, né? Mas que mostra exatamente o Rio Pinheiros sendo mais utilizado, né? Então, imagina ir almoçar, né, num passeio de barco no Rio Pinheiros, né? Poder andar de bicicleta ali naquela região, né? Sem o mau cheiro. Tudo isso é bastante importante, né? Mas quando a gente fala das águas de São Paulo, isso também requer o tratamento e distribuição de águas do sistema Cantareira, né? Então, o sistema é o principal alimentador de São Paulo, né? Ele envolve ali um conjunto de represas, mas ainda há regiões da cidade que faltam água, né, em determinadas etapas do ano, né? A gente sempre acompanha esses problemas aí do sistema Cantareira, né, que às vezes ocorre.
E aí esse conjunto de represas, né, então também representa um gargalo para a cidade de São Paulo, né? Sobretudo por uma questão. Se a população vai estabilizar, então a gente viu que a tendência é de uma estabilização da população, né, na faixa aí desses 12 milhões, né, na cidade, e 22, 25 na metrópole, vai haver um aumento do consumo de recursos. Todos os tipos de recurso, a tendência é que aumente o consumo disso em São Paulo. Por quê? Porque a gente tem uma parte da população que é pobre e muito excluída do consumo desses recursos. Então, se a gente pensa que isso é tudo, né? Desde recursos culturais, da água, né? Do consumo de alimentos mesmo, né? A gente vê que tem uma parcela expressiva dessa população que não tem acesso a um aumento do poder de compra dessas pessoas, né? Então, o PIB brasileiro, o PIB de São Paulo, né, que é o produto interno bruto, exclusivamente nas últimas décadas, né, o consumo das famílias vem aumentando, mas ainda há níveis muito desiguais, né, há um índice de... Né? Então, hoje a gente já vê projetos importantes, né, de distribuição de renda e de melhora da qualidade de vida, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui, a gente vai aqui só mais uns 10 minutinhos e depois eu passo a palavra para vocês, já estamos terminando. Na questão da moradia, né, a gente tem uma coisa interessante. Então, qual o impacto dessa transação populacional, né, da família na cidade de São Paulo, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, imóveis de 10 metros quadrados sendo negociados na cidade de São Paulo, né? Então, essa pode ser uma aposta para o futuro, né? Imóveis não necessariamente de 10 metros, mas imóveis menores, mais compactos, em regiões mais acessíveis, né? Próximos de metrô, próximos de áreas mais centralizadas, e ambientes compartilhados, né? Ambientes comuns, né? Às vezes ali uma área de lazer, uma área de estudos compartilhados. Porque essa cidade, né, do futuro vai passar por aquela nova composição familiar, né? Olha, o jovem que não quis se casar, ele não faz mais parte daquela estrutura familiar que teve há pouco tempo atrás, né? Um casal que não quis ter filho, então ele não precisa de um apartamento de 3, 4 quartos. Então isso pode moldar também a forma como se organiza a moradia em São Paulo, né? Veja bem, esse é um projeto futurístico, né, também, de um projeto de urbanização de São Paulo, que vai mostrar a valorização de áreas verdes, né, então paredes verdes, né, áreas verdes integradas, né, aqui até uns projetos onde as ruas perdem espaço, né, para áreas de lazer e são substituídas por metrôs, né, por novos equipamentos públicos, né, telhados verdes, painéis solares em cima dos telhados, tudo isso reduzindo, diminuir a temperatura, né? Então, isso são formas de moradia que podem ganhar força no futuro, né? Aí há alguns problemas sociais que são importantes ser passados também, né? Que vão dar trabalho para ser corrigidos, né? Que vem dando trabalho, né? E às vezes são deixados de lado pelo poder público, né? Então, por exemplo, o déficit habitacional de São Paulo batendo recorde e superando 1 milhão de moradias, né? Então, veja bem, São Paulo tem uma população de rua muito grande, né, que cresceu bastante nos últimos anos, agora aí fala-se em 25 mil pessoas, há dados que vão falar mais, né, até 70 mil pessoas, né? A gente vê aqui a região da Cracolândia, né, um grande problema para essa revitalização, né? Vários projetos tentaram, né? Mas não é uma saída social fácil, né? Porque envolve problemas diversos, não é só tirar as pessoas dali, né?
tem que entender tudo que está por trás desse processo, né? E um déficit habitacional muito grande, né? Quando a gente pensa em déficit habitacional e a São Paulo do futuro, há essa leitura da infraestrutura que eu fiz, que eu considero ela importante, porque pensem comigo, todas as casas de São Paulo são muito recentes. Então, se a gente pensar assim, 70% das casas de São Paulo que existem hoje, das casas ou dos prédios, foram feitos nos últimos 50 anos. Então, um dado aleatório que eu estou chutando aqui, né, por aquele crescimento populacional que a gente viu. Então, vamos pensar que 70% das casas de São Paulo, das habitações, foram feitas nos últimos 50 anos. Então, a cidade é muito jovem, né? São Paulo cresceu recentemente. Mas essas casas não vão se perder. Elas vão ir se perpetuando, né? Uma casa tem uma durabilidade grande. Você vê casas que têm 300 anos, 400 anos, né? Então, uma estrutura, né, um prédio, uma alvenaria, a tendência é que ele não seja destruído, pois ele há um valor. Então, a gente pensa que é provável que no futuro, breve, esse déficit habitacional seja superado. Veja como que isso ocorre. Pensa dois jovens de classe média ou de classe alta que casam. Então, a partir de hoje, né, no momento que a gente está passando por esse processo de transição, então, um jovem de classe média casou, né, com uma menina. Os dois são lá de classe média, casaram. E como eles são de classe média, eles não tiveram problema de comprar a sua residência. Então, eles casaram, são de classe média alta, foram lá e compraram sua casa sem problemas, porque eles têm renda para isso. Mas aí, vamos pensar que eles são filhos únicos, porque eles são frutos dessa nova geração, né? E eles casaram e às vezes tiveram só um filho ou nenhum filho. Então, quando os pais deles morrerem, eles vão herdar a casa da família do homem e da família da jovem, né, que casou. Mas ele já vai ter comprado a casa dele. Então, ele vai ter 3 casas, porque eles eram filhos únicos, e aí, por causa dessa transição familiar, e eles já tinham comprado a casa dele. Então, uma leitura interessante, né, que vai sendo colocado em dia nos próximos anos, né? Então, isso também poderia ser válido para um jovem de classe média, de classe alta, que às vezes nasceu num condomínio, vamos pensar em Alphaville, ou num condomínio do Morumbi, num prédio, mas ele cresceu ali, o condomínio já era um pouco antigo, tinha aí 20 anos. Então ele nasceu num prédio que era muito luxuoso, mas já tinha aí 20 anos, quando ele nasceu, 15 anos. Quando ele casou, com 40, esse prédio dos pais dele já está muito velho, então ele não quer morar ali. Como ele é rico, ele é de uma classe mais abastada, ele precisa de novas infraestruturas. Então, a tendência é que essas infraestruturas da classe A vá passar classes. Então, a tendência é que isso ocorra no futuro e resolva esse déficit habitacional. Mas, por exemplo, eu e minha irmã, até está aqui com a gente, a caixa do casa no banheiro. Caiu para mim? Caiu. Você quer que eu ponha? Antes de não. O João, tá cortando um pouquinho. Estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo. Tá cortando um pouquinho e você estava na explanação das duas casas. Os dois casais têm a casa própria e aí eles já adquiriram e herdaram as outras casas dos pais. Ah, tá. Me desculpem, pessoal. Se cair, vocês me avisem aí novamente. Mas, basicamente, mesmo. A leitura que eu... Tá.
Mas basicamente a leitura que eu fiz é que assim, que esses casais, né, herdariam, por ser filhos únicos, eles herdariam a casa dos pais, né? Então, por exemplo, eu caso com a minha esposa, nós dois somos de classe média, a gente compra uma casa, quando os nossos pais falecem, a gente herda as duas casas, passa a ter 3 casas. Por essa mudança de padrão familiar, de famílias com menos filhos ou sem filhos. Então, a tendência passa. E aí eu citei outro exemplo, né, de uma família de classe alta, né, que nasceu ali no Morumbi, né, em Alphaville, e eles cresceram lá. Quando eles completaram 40 anos, eles casaram, foram tocar a sua vida, mas eles já não querem o prédio dos pais passear. Então, aquele prédio, aquela casa, condomínio fechado de 40 anos atrás, já não é tão luxuosa como o padrão vigente. Então, eles querem algo que condiz com o momento atual. Então, a tendência é que esses imóveis, né, das classes A transfiram para as classes médias. Os imóveis da classe média transfiram para as classes mais pobres. Essa é uma tendência futuro, porque a classe A, né, a classe média sempre vai dados, né? E aí eu e a minha irmã, que até está aqui com a gente acompanhando a palestra, e não tinha sequer um banheiro, né, na casa do Monteiro Lobato. Então a gente pega o palácio, né, onde a família real brasileira morava há um tempo atrás, e não tinha sequer um banheiro. Então vai havendo mudanças dessas infraestruturas. E a tendência, então, é que se resolva esse déficit habitacional. Então há que se resolver isso, né? Um exemplo clássico, né? Essa foto do Morumbi, esses dias eu vi uma reportagem que esse prédio estava para alugar, e já não tem pessoas querendo morar aqui, porque é um prédio muito antigo, muito defasado, então o que já foi sinônimo de muito luxo, hoje seria uma infraestrutura para a classe média. Se vocês procurarem, vocês vão ver o quanto os prédios que estão aqui, os apartamentos que estão para alugar aqui, são antigos. Então, se ele já traiu, né, uma população classe A, agora ele já não atrai mais. Mas esse prédio não vai desaparecer, ele não vai acabar nos próximos 50 anos. Então, a tendência é que essas infraestruturas, né, esses problemas de déficits habitacionais sejam resolvidos. Há um problema muito grande, que é a faixa de miséria, né? Então, quando a gente está falando de famílias de classe média baixa, às vezes a ascensão social é mais palpável. Então, por exemplo, eu trabalho com público universitário, né? Eu sou estudante universitário. Às vezes a gente está lá, a gente vê, olha, jovens que sobressaíram na universidade através do estudo, né? E que vão ter empregos melhores e que vão ter condições de vida melhores que seus pais. Mas se a gente pegar uma faixa de miséria, é muito difícil a pessoa deixar a linha da miséria. Então, isso é um problema sério, que requer políticas públicas muito importantes. Porque com estudo, com oferecimento de oportunidades, as famílias de classe média baixa, às vezes, conseguem se sobressair. Mas quem está na miséria, ele está quase preso num ciclo, né? Ele passa fome, ele não foi na escola, então ele sequer tem RG, então é muito difícil dele deixar isso, né? Então a gente pensar uma São Paulo para o futuro, pensar projetos, né? E de oferecimento de condições sociais, né? Então aqui a gente vê um projeto de urbanização, a favela do Sapê, por exemplo, que pode ser uma saída, né? Então, olha, fazer prédios, né, financiados, subsidiados pelo governo para romper esse déficit habitacional e dar uma infraestrutura mínima para essa família digna, né, para que a partir de então, né, a partir de um projeto de educação, de uma sociedade mais integrada, ela possa buscar uma condição de vida melhor, né? E aqui um projeto de urbanização e revitalização de Paraisópolis, né, que é pensado, né,
mais ou menos nesses padrões, né? Então, ali atrás a gente mostrou a favela de Paraisópolis. Olha, uma saída pode ser um projeto de urbanização para tentar corrigir essas desigualdades. Então, para a gente pensar numa São Paulo do futuro, a gente precisa de uma reurbanização dessas favelas, né? Então, como tirar as pessoas dessas favelas e levarem para a habitação das classes? Então, se a gente fala o seguinte, olha, vai parar de crescer a população, ok, casas novas, a classe média, talvez, casas novas também. Então, a gente precisa de dar um jeito de pegar essas pessoas e levar para essas habitações que ficarão vagas, inclusive, né? A gente pega cidades de países que passaram por esse processo de transição demográfica, às vezes há casas vazias, como, por exemplo, em Portugal e alguns países da Europa, já há casas vazias porque há mais casas do que pessoas interessadas. Então, aqui é uma questão social que é resolver esses problemas, né? Aí, aqui é meu último slide, só para a gente mostrar um pouco disso, que é o seguinte, essa desigualdade, né? Então, se a gente pega aqui a expectativa de vida, né? Quanto essas pessoas esperam viver, né, até morrer, em Moema espera-se viver aí 81 anos. Em Cidade Tiradentes, né, na periferia de São Paulo, 57 anos. Então, aqui no intervalo de poucos quilômetros, há uma diferença de expectativa de vida de 23 anos, mais ou menos, né? Então, a pessoa que nasce na periferia, ela vai viver 23 anos a menos do que quem nasceu em Moema, né? É uma diferença surreal, né? Então, há de se corrigir isso, né? Então, aqui eu finalizo, eu vou passar para vocês, mas em conclusão, né, pessoal, para concluir a minha fala, eu digo o seguinte, né? Que há grandes desafios, né? Desafio de se pensar São Paulo para o futuro passa, sobretudo, pela demografia. Então, olha, a gente resolveu o problema demográfico, não vai começar a migrar, mudar, aumentar tantas pessoas na cidade de São Paulo. Então, ok, olha, esse era indicado como um problema pelos governantes, há muita gente migrando, a cidade está crescendo muito, a população, então resolveu-se essa questão demográfica, está resolvendo. Então, a partir daqui, criar infraestruturas para tornar esse São Paulo mais justo, mais humano, mais tecnológica. Então, como integrar essa cidade, como proporcionar renda, como revitalizar esses espaços degradados, né? Tudo isso são diretrizes para a gente pensar o futuro de São Paulo. Da minha parte era isso, pessoal. Eu acho que... Ô, João, volta essa última imagem por aqui, né? Volta essa última imagem. Vou voltar, aí. Só um instante. E aí eu passo a palavra para o Poloto. Para vocês, né? Tranquilo, eu destaco aqui a minha dificuldade de divagar sobre o futuro de São Paulo, porque eu não estou aí. Então eu trago ideias mais gerais. Era essa a imagem? Não, aquela última lá que você mostrou. Isso. Isso daí, na verdade, é o Parque Minhocão, tá? A foto de cima. A gente vê lá no canto direito superior, volta uma. Volta duas. Volta mais. Mais. Pode voltar. É a última que você apresentou mesmo. É essa aí, ó. No canto direito em cima. Opa! Espera aí. Porque eu tô perdido. É essa? É porque eu acho que tá com delay, desculpa. Eu vou passar todas aqui. É essa ou não? Não, mas tudo bem. Não. É só para explicar. Aquela imagem que você achou que era a Avenida Paulista, na verdade é o Parque Minhocão. Essa aí. Essa aí. Aí é o Parque Minhocão. É o projeto do Parque Minhocão. Com delay aqui da voz, aí estava um pouco perdido. Sem problema. E aí, João, puxa, obrigado pela tua aula. Que legal. Foi espetacular mesmo. Abre para muito debate e a gente vai chamar o nosso
professor, quase doutor, mais do que doutor, Coloto, para falar, para te fazer as perguntas aí, fazer as colocações dele. Nosso amigo arquiteto. Coloto. Eu quero só colocações, porque pergunta eu não vou saber responder, não. Quero só contribuições essenciais aí do pessoal. Tá. Teu microfone está desligado, Coloto. Opa. Então eu vou ter que... Peraí. Tá baixinho, mas a gente escuta. Tá baixinho? Peraí, só um minuto. Só um minuto, peraí. Sem pressa, Coloto. Você é o nosso mestre. Então... Agora vai? Foi? Foi. Alô? Maravilha. Oh, maravilha. Tá. Eu tinha esquecido de colocar o fone de ouvido. Era o seguinte, uma das coisas que eu ia falar, que era o Parque Minhocão, né? Você já falou. A outra que é interessante comentar é aquela reurbanização de favelas, que ele mostrou um slide com os prédios, né, com terraços. E num outro slide tinha um que a gente chamava de pombalzinho, que eram os da administração do Maluf, nos anos 90, né? Você vê, não tem terraço, exatamente esse mesmo. O azul, Opa. o azul. O azul, isso. Aí... as pessoas não entendem, né? Falam, mas a pessoa não tem privacidade. Só que nesse tipo de construção você tem a questão da ventilação e da insolação dos apartamentos que são menores, né? São apartamentos pequenos, e a segurança, porque essa laje, esse corredor, essa varanda, ele também funciona como uma laje corta-fogo, não deixa, se você tiver um incêndio numa unidade, ela não sobe direto para a unidade de cima, porque a barreira corta, né? E tem mais possibilidade das pessoas evacuarem com segurança, né? Saírem com segurança, etc. E estimula também o cultivo da vizinhança. Então, eu acho uma pauta interessante, porque se na construção por empreiteira, o partido adotado era a maximização da unidade habitacional, né, naquela forma daquele pombalzinho, com a janelinha pequenininha, o prédio era até simpático, porque todos têm um telhadinho, né? Então tem uma cara de casona, de 5 andares, então de longe é bonito. E na época, eu tinha amigos arquitetos que trabalhavam para empresas que desenvolviam. Você sabe qual que era a grande jogada onde eles gastavam dinheiro? Eles gastavam dinheiro com material de revestimento, que era um novo material de base acrílica, que permitia que os edifícios do projeto Singapura não precisassem de manutenção por 5 anos. Então, as janelas já vinham pintadas de fábrica, com um sistema de proteção à corrosão, e a alvenaria era protegida com uma massa acrílica que garantia um aspecto de até 10 anos, de 5 a 10 anos, conforme a face, tá, da edificação. Se é face sul, que está sujeita a ventos e umidade, ela vai ter um desgaste em 4 ou 5 anos. Mas se é uma face leste, por exemplo, nascer do sol, ou face norte, que não pega o sol direto, só claridade, aquilo pode durar até 10 anos. E não sei se vocês se lembram, quem tem de 40 anos para mais, ou 35, se tiver boa memória, vai lembrar que esse projeto Singapura, ele era por etapas, né? Você desapropriava uma fatia da favela, e fazia e verticalizava. E aí depois ia avançando favela dentro. Só que o que aconteceu, na verdade, eles ficaram só na frente. Então, em 4 anos de administração, o Maluf fez muita obra, quer dizer, aquela obra outdoor, que nem o Brizola com os CIEPs no Rio de Janeiro, que eram aquelas escolas imensas, com sistemas pré-moldados, aquilo era um outdoor governamental, né? E o Maluf, ele pegou essa bandeira.
A Erundina, por exemplo, que apostou na unidade de vizinhança, na política social, ela foi atacar na periferia. Ninguém viu as obras dela com os mutirões. Tá? E hoje, com esse partido mais social, para o pessoal de classe média, que é leigo em arquitetura, acha estão gastando dinheiro com pobre. Não estão. Simplesmente estão investindo num partido arquitetônico em que o prédio ele vai ser mais durável, por essa questão de facilidade de manutenção, de você não ter também aquele paredão contínuo, pelo menos uma fachada, está garantido que você vai conseguir manter o aspecto, que você não vai precisar de escada, de balancinho para pintar a entrada de casa. Entendeu? Então, parecem coisas pequenas, mas que a longo prazo vão determinar a perenidade dessas habitações populares. Tá? Uma coisa que o João falou das casas vazias, tem um outro movimento, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que aconteceu. Aqueles grandes conjuntos habitacionais, Pombal, estilo seriam Singapuras elevados à 10ª potência, prédio de 7, 8, 10 andares em grandes renques, né, tudo igualzinho e tal. Aquilo se comprovou a gente chama em arquitetura, em antropologia e arquitetura, como espaços sociófagos, né, de repelir a permanência da pessoa. Então, a partir do momento que a sociedade, principalmente nos países europeus, né, atinge aquele grau de bem-estar social, a população de baixa renda, que tem seu aluguel subsidiado, vai demandar uma melhor qualidade de vida, vai rejeitar esse tipo de habitação massificada, que é muito quente no verão, muito fria no inverno, que é uma caixinha de sapato com uma janela, né? Então, era esse o comentário que eu queria fazer. E, veja, o nosso problema de Brasil é que você leva a urbanização para a periferia, para os locais em que há muita miséria, mas você não tem uma fiscalização do poder público da região do entorno, porque muitas dessas ocupações são coordenadas por grileiros, por agentes, por capitalistas imobiliários mesmo, que levam a população miserável à procura de moradia e de estabilidade para os rincões da cidade, e o terreno em volta daquela gleba ocupada é do mesmo cara. Né? Ele deixa, ele organiza uma invasão, né? Isso existia, hoje ninguém comenta, existia uma censura, mas quando comecei a trabalhar com habitação popular, nos anos 90, você tinha a panfletagem em porta de estação de metrô, quando você vai para o ABC, participe do mutirão tal, aí você, como eu trabalhava numa ONG, né, a gente sabia que existiam quadrilhas, grupos de pessoas especializadas em enganar pessoas incautas à procura de moradia barata para invadir áreas. Vamos fazer um mutirão, tal. O que era? O cara tinha um pedaço de mato, ia lá, roçava e montava o barraquinho dele. Passados 5, 10 anos, aquilo se cristalizava como ocupação, e aí o poder público tinha que fazer o quê? Levar a infraestrutura urbana para essas glebas ocupadas, né? Então, o que acontecia? Valorizava os terrenos baldios, entre aspas, que na verdade tinham dono, e esse especulador ele se beneficiava da valorização da infraestrutura urbana, e ele podia vender os lotes dele ao invés de doar, entre aspas, né? Então,
por exemplo, na favela do Buraco Quente, lá no aeroporto, você tem esqueletos que levaram mais de 10 anos para serem concluídos. Tá? As pessoas estão aguardando, os que foram desapropriados. Deu no rádio hoje, na CBN deu em spots durante o dia, eles entrevistaram ex-moradores do Buraco Quente. A pressão econômica impede a ocupação desses prédios. Eles falam que não, que o prédio não tem habite-se, que faltou verba, que faltou isso. Então, infelizmente, toda a ciência que a gente tem para estudar a demografia, através de geografia, arquitetura, sociologia, antropologia, ela parece que a gente está enxugando gelo. Porque já existe, assim como existem as milícias no Rio de Janeiro, e há 10 anos atrás o crime dominava o Espírito Santo, aqui você tem os grupos de poder econômico ligados a transporte, habitação, etc. Então, a nossa cidade tem essa cara mal acabada, mal resolvida, tem uma explicação. Não tem governo. Não é um governo para o cidadão, é um governo para meia dúzia de privilegiados. Né? Então, e isso só vai se reverter quando a gente tiver educação. Né? Por isso que sistematicamente você tem a precarização da formação das pessoas. Né? Essa semana deu também que os 20 mil tablets que foram comprados para distribuir para estudantes carentes, eles estão todos encaixotados. Né? Porque nós vamos, porque nós fizemos. Então, há um delay muito grande. O mesmo delay que a gente está tendo de internet hoje, a gente tem da materialização da programação científica. Né? É isso. Então, eu me estendi um pouco, a ideia era só falar do Partido Arquitetônico, comentar que esse terracinho, com essas grades com pintura eletrostática, que é caro, isso é caro para fazer, mas ele vai durar muito mais. Tá? Um sistema metálico com um processo anticorrosão e ainda com a proteção dessa, que parece uma ágata, né? O aspecto do material é uma cerâmico. Né? Aquilo se torna quase tão bom quanto a inox. Às vezes até melhor numa situação de atmosfera agressiva como a gente vive nos lugares de muita umidade, perto de córregos e com muita poluição. Era isso, gente, obrigado. Mais uma vez, João, muito obrigado. André, obrigado pela mediação. Beltel, Laércio, desculpem ter entrado tarde aí, tá? Eu gostaria de comentar mais coisas, mas como eu perdi no início, era esse o comentário que eu gostaria de fazer, que é uma coisa recorrente, tá? Estão fazendo coisa de luxo. Gente, não é de luxo, tá? Historicamente, né, Coloto? Exatamente. Tem terracinho. Opa, o que é isso? Meu Deus, eu moro num 3 dormitórios no Itaim, construído nos anos 80, por exemplo, que tinha uma sacadinha que mal dava para pôr meia dúzia de vasos. Né? Agora é 10 metros guardados. Exatamente. E aí veio o pobretão e quer ter um apartamento com terraço. Gente, isso é qualidade, isso vai fazer que esse imóvel dure gerações. O investimento público vai durar. Senão a gente cai na falha dos europeus que foram obrigados a implodir seus conjuntos habitacionais massificados. Ou estão abandonados na Alemanha, inclusive grava-se muito. Alemanha Oriental, né? Alemanha Oriental, exatamente, Andrezão. Matou, cara. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, muito obrigado, Coloto. Valeu. Até. Tchau. Valeu, João. Obrigado, Coloto. Belas colocações. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma colocação, pode ser? Mais que bem-vindo. Deixa eu ver. Mas ele já está vindo. Oi. Mais que bem-vindo. Vamos lá, professor. Então, eu queria, não sei se complementar ou qualquer coisa naquilo que o Coloto está falando. Eu estou há 2 anos trabalhando na Secretaria de Habitação, ok? Trabalhei 32 anos em infraestrutura e agora fui para a área de habitação. Isso que o Coloto falou é uma coisa que eu tenho visto de perto agora. Antes eu tinha uma visão, e muita gente talvez tenha também, de que as obras de SEAB, COAB, CDHU eram todas umas porcarias, né? Você via muito
na mídia que a prefeitura, o governo do estado acabou de entregar um conjunto habitacional e está trincando, tem vazamento, a porta não está fechando, não sei o que, não sei o que. Qual foi a minha surpresa nos conjuntos habitacionais que eu tenho acompanhado da SEAB? As obras, eu como engenheiro posso dizer, são obras de alto padrão, de alta qualidade. Você não tem um piso porcelanato, você não tem um caixilho anodizado, você não tem uma série de coisas, mas você tem uma qualidade que nunca tinha sido feito antes. E o que o Coloto falou, por que o pobretão não pode ter um terraço? Pode ter um terraço. Você tem um exemplo hoje da favela do Coliseu, para quem conhece, ali na Vila Olímpia, que é um ponto alto, né, da cidade, né, escritórios de alto padrão, shopping de alto padrão. Está sendo construído um prédio que os apartamentos têm 42 metros quadrados e que não deixa nada a desejar para outros prédios de classe média construídos em outros lugares da cidade que não sejam da prefeitura. Então, o que está acontecendo com as construtoras? Elas estão fazendo prédios com qualidade porque isso faz parte do preço. Elas não estão cobrando a mais por ter qualidade. Elas estão cobrando o preço justo e no preço justo tem que ter qualidade. Então, o que eu tenho dito para as pessoas, futuros moradores? Falei, olha, vocês são privilegiados, porque vocês estão pagando um apartamento num valor subsidiado pela prefeitura e que muita gente de classe média gostaria de ter. Porque eu já vi prédios, antes de eu entrar na prefeitura, eu trabalhava na construção civil, e vi prédios de construtoras de altíssimo gabarito que não faziam impermeabilização das cozinhas. Acreditem nisso, o Coloto está concordando comigo. E eles entregavam o manual de uso do apartamento dizendo: é proibido lavar a cozinha. Olha que absurdo. E eu não vou citar construtoras para não estar correndo o risco aí de ser processado, mas são construtoras que hoje vendem apartamentos de 5 milhões, 10 milhões. Entendeu? Então, o que para mim foi uma surpresa muito agradável. Eu estou formado há 44 anos e eu não imaginava ter esse tipo de surpresa na prefeitura. Eu vi um prédio, um condomínio que a prefeitura está fazendo, e fui visitar quando eu estava terminando, antes de começar a fazer o telhado. E os caras estavam fazendo impermeabilização da laje de cobertura. E eu trabalhei muito com impermeabilização, já tive até empresa de impermeabilização. Eu falei, escuta, aqui não vai ter telhado? Vocês estão fazendo impermeabilização? Ele falou, não, vai ter telhado. Nós estamos fazendo impermeabilização porque se quebrar uma telha, o condomínio não vai ter dinheiro para consertar a telha. Se o cara de uma televisão a cabo for colocar uma antena, ele vai quebrar a telha e você só vai saber quando estiver chovendo dentro do seu apartamento. Então, olha a que nível a gente chegou. Está fazendo impermeabilização da cobertura para depois colocar um telhado. E eles não estão fazendo porque eles são milionários e estão fazendo de graça. Eles estão sendo pagos para isso. Então, as obras que eu estou vendo fazer da prefeitura têm uma qualidade excepcional. E é o que o Coloto falou. Você não é porque é casa, teoricamente, de pobre que você vai fazer com o telhado de papelão e de parede de madeira. Percebe? Então, isso está tendo uma evolução e isso precisa ser divulgado, né? Porque é uma evolução da qualidade. Hoje você tem performance, você tem a lei de performance, né? Então, você teve que ter uma lei para que as coisas fossem feitas com qualidade, quando isso devia ser uma obrigação.
Há muitos anos atrás, eu fui contratar um camarada para fazer piso de ardósia. Ele falou: o meu preço é 20% mais caro porque é de qualidade. Eu falei: espera um pouco. Você tem que dar o seu preço com a qualidade embutida. A qualidade tem que ser uma característica do seu trabalho. Não é porque você vai cobrar mais barato que você vai fazer de qualquer jeito. Então, eu concordo 100% com o que o Coluto estava falando. Eu saí um pouco, não sei o que muita gente falou, mas, sabe, é uma evolução que a gente está tendo e que precisa continuar tendo, né? Ok? Obrigado, Marco. Obrigado por na verdade, algumas palavras foram muito bem colocadas aqui. O nosso convidado palestrante, ele falou em políticas públicas. Sim. O Coluto trouxe um histórico bem bacana das ações de políticas públicas equivocadas, e você está falando de uma ação baseada em regulação, isto é, são leis para que sejam seguidas e regras que sejam seguidas para a construção popular. Então, sim, a gente cada vez mais vê a necessidade de um preparo de estrutura, né, que eu posso dizer, eu digo por mim, que isso é política pública, que isso é política de Estado, de defender o interesse do munícipe que está pagando imposto. Claro. Quanto mais forte, melhor. Ao contrário do que a gente está vendo em relação ao PIO do centro de São Paulo, com a especulação imobiliária, né? Pois é. Pois é. A gente vai ver um monte de pombalzinho aí de 10 metros quadrados, os caras vão deixar tudo para, entre aspas, a especulação, isto é, invista aqui para você alugar no futuro e tal. São as contradições, né? E desmontando a história de São Paulo, basicamente. Pois é. Só pegar um finzinho da fala que o colega estava comentando sobre o déficit habitacional, né? E os moradores de rua, né, que estão aumentando, é um contrassenso que eu até faço uma crítica, mas tem muito mais coisas envolvidas com isso. Esse 1 milhão de déficit habitacional, ele é de uma maneira geral, né? E esses 25 mil, que pode ser mais, de moradores de rua, o ano passado, acho que foi o ano passado, o prefeito apresentou um dado, não tenho certeza exatamente do número, mas eu acho que é isso, de que ia fazer 25 mil moradias por ano. 25 mil moradias é apenas para os moradores de rua. Você percebe? Então, por quê? Porque antes fazia quanto? Fazia 5 mil, fazia 10 mil. Então, o prefeito falar em fazer 25 mil por ano é uma proeza histórica. Só que é uma proeza histórica que não é nada para a cidade de São Paulo. E linkando ao que você falou da especulação imobiliária, tem uma coisa, né, também controversa e polêmica. A Operação Urbana Faria Lima tem como é que chama? As vendas de outorga onerosa, né? Os CEPACs, que só pode ser usado na área da operação urbana. Tanto é que, vira e mexe, amplia-se a área de operação urbana para poder usar. Então, tem um fato que, para mim, é um absurdo, que a operação urbana Faria Lima tem 1,5 bilhão de reais para ser usado na operação urbana e a prefeitura não consegue usar. A reurbanização da Avenida Santo Amaro faz 5 anos que não consegue fechar o projeto. Então, é um dinheiro que está lá, um dinheiro que não pôde ser retirado nem para a pandemia, e a prefeitura não consegue usar. Então, talvez esteja na hora de rever essa operação urbana. A favela do Coliseu só saiu porque tinha dinheiro da operação urbana. Agora, imagina você,
no Coliseu, a obra todinha vai custar 32, 35 milhões de reais. O que é isso perto de 1,5 bi? Quantos outros conjuntos habitacionais poderiam ser feitos? Lá vão ser 272 unidades. Então, dentro do que você falou da especulação imobiliária, isso é uma outra coisa que poderia ser revista, essa questão da operação urbana, porque qualquer construtora quer comprar, né, fazer outorga onerosa, quer comprar CEPAC para construir mais e vender mais no lugar onde tem mais demanda. E a Zona Sul, Grajaú, Zona Leste, Iguatemi, Zona Norte, Brasilândia, percebe? Então, a cidade tem muitas controvérsias, tem muitas políticas públicas erradas, né? E esses debates servem justamente para a gente botar para fora, né? E trazer novas ideias, talvez, né? Acho que falei Obrigado, muito, Marco. hein? Não, obrigado, Marco. Eu vou, João, eu vou pular agora para as perguntas. Vou tentar ver se eu acho alguma pergunta aqui. O nosso amigo aqui, Rogério Azevedo, ele é de Aracaju, mas participa das caminhadas, ele manda saudações e diz que a cidade é fantástica. Vamos lá, Natália Frutuoso. É a Suzuki que está em catalão, Mitsubishi também, tem uns links aqui. João, preciso adiantar, eu não sou um MC de verdade, tá? Então, mestre de cerimônia, eu sou um relapso, tá? Vamos tentar fazer aqui alguma coisa. Tranquilo. A Natália ainda comenta que é interessante o simulador apresentado no início da apresentação. Esse vídeo você pode disponibilizar para a gente depois, João? Posso sim. Esse vídeo está no YouTube, é só, acho, colocar o crescimento da população de São Paulo lá, da região metropolitana, que aparece. Mas eu vou deixar meu e-mail, quem quiser algo específico é só me contatar lá que eu envio também. Tá bom. Você pode deixar o link aqui nos comentários também, tá? O pessoal tem acesso. A Rosana fala, essas caminhadas sempre enriquecem. Esse negócio aqui fica correndo, rapaz do céu. A Eliane, parabéns pela apresentação, assuntos abordados, gratidão. Milton Koga mandou parabéns, ótimo comentário ao Coloto. A Eliane falou, Marcos Romano e Coloto me lembraram das dificuldades de muitos que tiveram ou têm para conseguir moradia de qualidade. Muito boa as informações de vocês. O João, eu aqui não tem o Júlio Araújo parabenizando também, o tema além de interessante, pareceu projetar uma cidade muito melhor. Quando a gente fala hoje da qualidade de vida em São Paulo, pessoas próximas a mim, hoje, logicamente devido à pandemia, já estão fugindo dos grandes centros, não só no Brasil, como Nova York, está acontecendo um êxodo muito grande. Aqui, pela dificuldade de pagamento dos condomínios e dos aluguéis, também está tendo um êxodo para as periferias. Isso já é constatado, é muito grande isso. Tem até uma reportagem aí falando que São Paulo vai virar uma cidade fantasma, Nova York vai virar uma cidade fantasma, Manhattan, por exemplo. E todo mundo, é tão caro que está todo mundo fugindo, e na pandemia sem trabalho a coisa fica feia. Eu tenho pessoas próximas que estão mudando para o Rio de Janeiro, lá na região de Petrópolis e Teresópolis, gente mudando para Jundiaí, gente mudando, voltando para casa dos pais, não são poucos, tá?
Eu não sei em relação à política pública dentro disso, tudo que você comentou. A gente teria que falar, por exemplo, fazer uma comparação, tá? Ela é ilusória, eu peço licença, que é o seguinte, assim como nas mídias sociais, o estrago que está sendo feito na vida cotidiana da população, sem regulamento, sem regulação, e é o que acontece no Brasil, como que a gente poderia, dentro dos teus estudos, como que a gente poderia fazer um aporte maior de forças para exigir que os políticos pensem nesse tipo de regulação que a gente acabou de falar, que o Marco acabou de falar, o tipo de construção que está sendo feita, etc. e tal, não só para habitação, mas num todo, né? Porque a gente está falando de questões cidadãs, né? E o povo brasileiro não é cidadão. Tradução de plural de cidadania é a democracia. Então, como é que você vê isso? Beleza, então, tem alguém que quer perguntar, acrescentar mais alguma coisa? Dá licença, eu quero fazer uma intervenção. Primeiro, João, agradecer, você atendeu o nosso convite e você, fez uma puta pesquisa, foi um esforço para apresentar essa aula. Então, agradecer muito, João, muito obrigado. Agora, eu queria fazer um comentário que nos anos 50 era muito famoso a teoria do Clube de Roma, que propunha uma diminuição do crescimento demográfico. E a esquerda metia o pau no Clube de Roma, porque falava que o Clube de Roma queria acabar com os pobres. Mas não é isso. Realmente, o crescimento populacional desse século XX foi muito forte. Ele impactou a questão da educação, porque você tinha que construir escolas, tinha que construir habitações, tinha que aumentar a rede de transporte metropolitano, a rede de água, a rede de luz, esgoto. Olha o esgoto, o que deu na cidade de São Paulo. A Billings não passa de uma cloaca hoje em dia, lamentavelmente, e a gente bebe essa água. Então, a esquerda criticava nos anos 50, 60 o Clube de Roma e conter o crescimento habitacional, demográfico, é muito importante. E só para lembrar também, eu sei que é polêmico, mas a questão da permissão do aborto, da legalidade do aborto, ajudaria muito nisso, porque quantas mulheres sofrem a discriminação de fazer o aborto e terem complicações médicas, e o aborto, só no Brasil, calcula que são mais de 1 milhão de abortos clandestinos por ano. Isso é uma maldade contra as mulheres pobres, especialmente, que pagam essa conta. Então, até hoje, na América Latina, graças a forças aí reacionárias, não se dá à mulher o direito ao aborto público e gratuito. E isso contribuiria em muito para a diminuição do crescimento demográfico e quem sabe até, como a gente está falando hoje, talvez nos próximos 50 anos, com essa diminuição da pressão do crescimento, a gente venha a ter mais habitação e mais qualidade de vida. Infelizmente, o mundo não pode ter 10, 15 bilhões de habitantes consumindo como cada americano consome.
10, 12 quilos por dia. Mas, no mais, João, muito obrigado pela sua exposição e por trazer essas informações importantes para a gente pensar o futuro também. Obrigado e boa noite. Obrigado, Carlos. Tem mais alguém que quer dar mais alguma contribuição? Que aí eu já faço uma fala, pelo menos da minha parte, encerrando. Então, fique à vontade, João. Porque já está na hora de dormir, quase 10 horas. Tá. Então, assim, eu vou ser bem rápido. O André traz contribuições interessantes, né? O Carlos também faz uma reflexão, embora diferentes, né? O André vem falar desse aporte, né, do governo e como a gente pode fazer com isso, né, para solicitar esse ao governo, né? Acho que é algum tipo de pressão, né, de iniciativas. Acho que tem boas iniciativas surgindo de todos os lados, né? O Marcos Romano citou, né, alguns exemplos aí de obras que têm melhorado a qualidade, né, com relação a antigamente. Eu acho que há outros instrumentos de pressão, né? Acho que à medida que a sociedade vai ficando mais escolarizada, a gente começa a estabelecer um diálogo melhor, né? E necessário. E a gente vê movimentos, né, de pressão por melhores moradias, por melhores condições de vida surgindo de vários lugares também, né? Acho que é por aí, então, tentar fazer disso um direito efetivo mesmo, né? E o Carlos trouxe essa questão das teorias demográficas, né? De fato é complicado, é uma coisa que eu não cheguei a falar, mas assim, embora a expectativa de vida hoje esteja bastante baixa, as famílias pobres ainda têm muito mais filhos, né? E aí cai naquilo que eu falei, que é a perpetuação da miséria, né? Então, às vezes, uma família pobre que já é miserável e tem 6 filhos, reproduz, ela fica quase que é uma reprodução automática da miséria. Os filhos também vão ser miseráveis, né? Então, os filhos, às vezes, não têm nem documentação, eles não têm escola, não têm trabalho, vivem em um ambiente muito segregado, então eles crescem alheios à realidade social mesmo, né? Então, há de se fazer alguma coisa para se oferecer melhores condições de vida, que também a teoria reformista defende um pouco disso, né? À medida que essa mulher tiver mais acesso a condições de renda, a ensino, a métodos contraceptivos, ela vai querer ter menos filhos também, né? O que vai ajudar nisso, né? E é um debate muito complexo, né? Que requer aqui muito tempo, que não é o nosso caso agora, mas eu acho que passa por essa distribuição mínima de renda, né? As famílias pobres, as famílias miseráveis, para que isso não se torne um ciclo vicioso, né? Para que o miserável não tenha filhos miseráveis que vão perpetuar esse ciclo vicioso, né? Tem que romper isso, e parece que a única forma efetiva de romper isso é com uma atuação mais forte do Estado, né? Oferecendo condições de renda, né? Pelo menos para que essas crianças estejam na escola, estejam se alimentando, e não se desloquem desse caminho antes de uma formação básica mínima que seja, né? Acho que é por aí. Se alguém quiser finalizar, eu termino por aqui. Agradeço o convite, agradeço as parabenizações aqui no chat, né, tudo, e só tem agradecer por tudo mesmo. João, muito obrigado, viu? Foi muito legal, e muita gente falando que gostou, e a gente vai discutir, debater mais isso, porque os debates, cada ponta desses debates são profundos e requerem mais gente para debater, trazer mais informação, para a gente deixar tudo isso de uma maneira bem colocada quando for publicar esse vídeo, né? Então, obrigado mais uma vez. Ô, Carlos Moura! Carlos Moura, cadê você, Carlos Moura? Vamos fazer uma ode à nossa cidade? São Paulo, minha cidade, Carlos Moura. Cadê o Carlos Moura? Foi dormir?
Eu acho que ele foi dormir, Carlos. Laércio, você está dormindo também, Laércio? Não estou não. Então, qual é a programação da semana que vem? Agradeça ao doutor João e diga a programação e dê a bênção a todos nós. Claro, agradecer ao João pela participação, né, pela brilhante participação, muito, muito legal, muito enriquecedora. E nós temos agora ainda, dia 29, nós temos a Marlene, da Casa Guilherme de Almeida, que vai falar sobre livrarias e sobre o Guilherme de Almeida. Essa é a nossa programação. E aí, depois nós vamos ter a programação de maio, mas vamos falar só dessa daqui para finalizar abril, depois a gente fala do mês de maio. Tá bom? Então não esqueça. Tá. E se alguém... Manda para mim, Laércio. Manda para mim, Laércio. Manda para mim essa programação de maio. Tá. E se alguém, por um acaso, não receber, eu repito mais uma vez, se alguém não receber a comunicação, não se preocupe, eu falei, não joga fora essa comunicação de hoje. E se você não receber, você clica, porque a plataforma, o link vai ser sempre o mesmo. Vai mudar o palestrante, o tema, mas o link é sempre o mesmo, não tem senha nem nada, é só clicar. Ah, eu não recebi, será que quinta-feira não vai ter? Tal, não recebi, por um acaso, não chegou, sei lá. É clicar ali e a plataforma é sempre a mesma, tá bom? Ô, Laércio, outra coisa, né? A gente precisa chamar o pessoal para ir curtir lá o YouTube, porque ele está recheado de pessoas que nem o João. Então, por favor, você que tem domínio mais... informações maravilhosas. Então, André... Então, lá o canal do YouTube e clica no sininho para receber as informações. Isso. Faz você a divulgação, que você que está mais por dentro, cuidando dessa parte, por favor, faça então a divulgação do canal do YouTube, por favor. A gente tem que fazer toda vez aqui. Mas vamos lá, eu faço sim. Então é isso, João. Você tem mais alguma coisa do hotel? Sim, eu quero, já que o Laércio não quis dar a bênção, eu vou dar a bênção aqui direto da Bíblia, do livro de Números, que o Frei Alvaci faz sempre essa bênção, e eu acho muito linda. Ela está aqui no livro de Números, e ela é o seguinte: o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus filhos e dize-lhes em que termos eles vão abençoar. Então, essa é a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti sua face e te conceda sua graça. O Senhor volte para ti seu olhar e te dê a paz. Assim, essa é a bênção que a gente deixa para todo mundo, desejando uma boa semana e que a gente possa suportar esse estresse da pandemia em paz. Uma boa noite, uma boa semana. Boa noite, boa semana a todos. Valeu, boa noite. Obrigado, pessoal. Um abraço para os seus pais e para a sua irmãzinha, João. Opa, ela mandou. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carlos, pelo abraço. Um beijo, linda. Ah, é a irmãzinha do João? É a irmãzinha. Ai, irmãzinha linda do João. Estou esperando vocês para almoçar. Eu vou pagar os honorários de vocês com almoço, tá? Saudade, muita saudade. Venha assim, irmãzinha, venha. Tá bom. Prazer, Letícia. Legal, gente. Prazer, pessoal. Para quem eu não conheço. Um beijo.